Fala, Cezinha. Fala, né? E aí, Cezinha, beleza, cara? Tranquilo com você? Tudo certo, peraí. Aí. Ixi, fiz errado aqui. Cara, preciso de uma equipe de produção, Cezinho. É verdade, nós vamos ter que fazer esse negócio Muito crescer. difícil, né, cara? Meu áudio tá ok, né, cara? Tá sim, o meu também tá aí? Tudo certo, beleza. O importante aqui, na verdade, não é você, né, cara? É o quadro aí. É. Ele estando presente, ele marcando presença. Se tiver mudo, desde que o quadro esteja aparecendo, segue Não pra lá. interessa. A gente tá aqui por ele, por essa obra. Isso. Bom, dá 2 minutinhos aí, Cezinha, só pra Pessoal, começar a girar aí. não, demorou. E eu já mando o assunto pra galera aí e a gente começa. Fala aí, Rodolfo. Eu- Cezinha, separei umas coisas bem legais pra gente conversar depois, cara. Sobre esse tema mesmo? Eu acabei. Vamos lá, Rodolfo. Cara, muito obrigado aí, tá sempre presente aí, conte conosco. E é isso aí. Pô, mas eu achei, Cezinha, eu acabei dando uma revisada em muito material que eu tenho aqui, acabei achando umas coisas legais pra gente poder discutir e implementar. Mas vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. A gente já havia citado em algumas outras lives indiretamente esse tema. E, e é um tema que é a avaliação, né? Avaliar, investigar, pesquisar, coletar dados, coletar informações. Isso é algo extremamente importante no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente trabalha com pessoas, com saúde, com movimento, com corpo e principalmente com buscando aí um dos princípios do treinamento esportivo com a individualidade, né? A individualidade biológica. Cada indivíduo, cada situação, cada momento exige uma visão, uma investigação, uma avaliação para a gente conseguir determinar pontos que vão fazer com que a gente tenha um norte no nosso trabalho. E, né, dando sequência à introdução desse tema, eu até enumerei aqui a importância da avaliação dentro, né, no nosso dia a dia, o quanto ela nos ajuda a prevenir lesões, potencializar os resultados. E dentro dessas duas palavrinhas, né, do resultado e lesão, o quanto ela aumenta, né, a avaliação, ela pode aumentar a nossa assertividade. E quando a gente está falando né, do corpo das pessoas, da saúde das pessoas, do instrumento pelo qual as pessoas vivem e realizam suas funções, a gente está falando de 1% ser extremamente importante. Se uma avaliação, se uma pesquisa, se uma coleta de dados em relação àquele cliente ali nos der 1% a mais de assertividade, cara, não tem nem que questionar que a gente precisa usar isso, agarrar com unhas e dentes para a gente conseguir aproveitar e potencializar a qualidade do nosso trabalho e principalmente a segurança dela. Outra coisa, falando do nosso lado profissional e, né, do lado do marketing, avaliar, você receber um cliente e ele se sentir observado, ele perceber que você está tentando extrair informações e às vezes você consegue extrair informações desse cliente que nem ele sabia, né? Ou sabia, mas nunca tinha parado para analisar ou pensar a respeito do quão importante aquilo ali poderia ser. Ele já deve ter tentado várias vezes melhorar algum movimento, parar de sentir uma dor, conseguir o resultado tão sonhado dele e com uma investigação dessas, às vezes você mostra para ele alguma coisa que ele, putz, poderia ter sido isso que estava travando o meu resultado, pode ter sido isso que estava travando a minha evolução.
Então não deixa de ser uma baita ferramenta de venda. Olha, É uma oportunidade de venda pelo fato dela dar significado ao nosso serviço. Fala aí, Cezinho. a gente já vê como as pessoas não gostam da falta da avaliação. Com a gente, Sim, fisioterapeuta, é super normal. Acredito que com vocês também. O cliente chega pra gente e fala: pô, fui no médico, ele nem me olhou direito, já me tacou remédio, nem olhou meu exame, nem encostou em mim. Por que, que a gente acha que ele vai interpretar isso diferente com a gente? Entendeu? Se a gente. claro, E o que, que a gente vai passar de complexidade do nosso trabalho, que a gente sabe que ele é complexo, se a gente chega, nem avalia o cara e já taca nele uma receita de bolo? A gente vai passar que claro. é fácil, que é só ele olhar no Google lá, ficha X, ficha Eu, Y, replicar. eu, eu vou até aproveitar esse seu gancho, Cezinho, mas eu vou guardar isso aí, cara. Pera aí, eu vou colocar essa palavra aqui que você colocou, receita de bolo, e, e quero associar ela aos nossos clientes. E depois eu vou até perguntar, vou pedir a opinião aí de quem estiver assistindo na hora, para poder entender, para poder saber um pouquinho o que cada um pensa a respeito disso, porque isso é um dilema dentro da nossa profissão. Eu acho que na fisioterapia nem tanto, mas dentre os profissionais de educação física isso é um dilema e é um tema interessante para a gente poder debater, ou eu fazer uma live direcionada só para esse tipo de profissional e a gente entender como é que funciona. Então deixar anotado aqui, receita de bolo e os clientes. Mas como eu estava falando, e o Cezinho pontuou muito bem, isso é uma oportunidade da gente mostrar a nossa competência, mostrar a importância do nosso trabalho, nos posicionar, e como eu falei, isso é uma oportunidade de venda. Isso dá significado ao nosso serviço. O Cezinho pontuou muito bem quando a gente faz analogia com o médico. Quando você vai no consultório médico, o que a gente mais vê são pessoas reclamando: pô, sentei lá 5 minutos, ele nem olhou para minha cara direito, já fez uma prescrição, já me passou. Todo mundo se sente lesado com isso, né? Se sente assim, poxa, mal bom dia o cara me deu, já foi me metendo um remédio na goela abaixo aí, já me pediu pra sair. Parece que todo mundo fala muito daquela fábrica, né? Da produção em série. Próximo, próximo, próximo. Então, no nosso trabalho isso não é diferente. E o que eu mais vejo e o que eu mais vi, né, no decorrer da minha carreira, até hoje eu consigo ainda citar N exemplos a respeito disso, é que não existe. Eu não vejo o profissional realmente avaliando o aluno dele. E eu vou falar, mas a gente vai entrar nesse assunto mais à frente. Eu não estou falando de colocar o cara num laboratório, não. É isso aí, Dudu. Dá autoridade e mostra ao cliente o valor do serviço. E isso tem tudo a ver com o momento. Eu fiz uma live essa semana aí, na segunda-feira, e eu falei muito disso. A educação física está vivendo um momento hoje que é uma das maiores oportunidades que o profissional da educação física, e vamos colocar aí também o fisioterapeuta já está nadando de braçada nisso, porque a pandemia, né, que essa foi, infelizmente, uma baita oportunidade para a gente colocar a nossa profissão no local que ela deve ocupar. Os fisioterapeutas trabalharam muito, me corrija se for mentira, Cezinha, porque todo mundo em casa, todo mundo parado, todo mundo treinando menos, tanto durante esse processo onde as pessoas ficaram mais paradas, quanto no retorno. Pô, o fisioterapeuta foi extremamente requisitado. Por quê? Porque as pessoas foram perdendo função. A gente fala de função aqui o tempo inteiro. E ficar dentro de casa, principalmente para quem estava acostumado a se movimentar, a treinar, começam a surgir problemas. Então, essa é uma baita oportunidade que tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta, todos nós tivemos, de colocar isso aí que o Dudu falou, mostrar ao cliente o valor do nosso serviço, a importância do nosso serviço. Cezinha, te passei, se eu não me engano, hoje, né? Ou segunda-feira, não me lembro agora. O Brasil está ocupando aí, cara, o topo do ranking aí dos países com o maior número de sedentários no mundo. E aí, quem é responsável por movimento? Quem é responsável por prescrever treino? Quem é responsável por cuidar, por interpretar, por entender o corpo de cada um para a gente conseguir realmente fazer essa prescrição de maneira correta? Essa dobradinha da fisioterapia e da educação física ela é fundamental, imprescindível nesse momento. E ela nessa oportunidade que eu estou citando, que a gente teve, está tendo,
É fundamental a gente se unir e começar a colocar, mostrar para a população de uma maneira geral que eles precisam da nossa orientação, precisam do nosso serviço, precisam do nosso cuidado, e a gente tem que começar a mostrar serviço. Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, fazer o que a média faz, é o que a gente chama, né? É ser medíocre, é se posicionar junto com a mediocridade. A gente tem que se destacar, a gente tem que fazer o nosso trabalho de maneira profissional. Não dá para ser mais, né, o cara gente boa de regata, bermuda e tênis o dia inteiro que vai me dar um treininho para eu fazer. A gente tem que parar com isso uma vez por todas. E é aí que entra esse lance da avaliação. E eu falei que eu continuo vendo e sempre vi no decorrer da minha carreira. O cara senta, né, o profissional senta com o cliente agora que está interessado em um personal, em um treino, em uma consultoria. 20 minutos depois o cara começa a dar uma aula para esse aluno. Mal sabe quais são, e eu vou entrar agora nisso, mal sabe de detalhes extremamente importantes para a prescrição. Ele mal sabe que ele está dando um tiro no pé, mostrando para o cliente que realmente qualquer treininho meia bomba ali vai resolver. A não ser que o cara seja um vidente, sei lá, o cara consegue falar com os mortos, sei lá, ele psicografa um treino ali em 10 minutos e pronto. Ele já pesquisou a minha árvore genealógica, conversou com meus parentes mortos, eles já deram informações sobre mim, e o cara está escrevendo o treino, o que é bom para mim, o que vai ser, né, relevante, importante e seguro pro que eu estou buscando. Então, nós precisamos de parar com isso, e é por isso que a gente veio falar hoje aqui um pouquinho sobre avaliação, sobre a importância da avaliação, tanto nessa entrega quanto na qualidade dos treinos. E um outro ponto legal que eu e Cezinha debatemos hoje também, é que avaliar o nosso aluno faz a gente ganhar tempo. Gente, tempo é vida e tempo é dinheiro. Tempo é o maior ativo que nós, profissionais de educação física e fisioterapeutas, temos. E aí eu citei para o Cezinha hoje uma frase que eu li de um professor essa semana, que eu acompanho o trabalho dele, assisto algumas aulas. Ele falou que é muito comum hoje em dia a gente perceber que os profissionais eles estão complicando o trabalho, eles estão complicando a prescrição. E uma das grandes razões pelas quais isso acontece é porque eles não investigam. Porque o profissional ele não avalia, ele não entende com quem ele está trabalhando. Então ele complica a prescrição. Sendo que o que tem que ser complicado não é a prescrição, mas sim a complexidade do que a gente está estudando. É você sentar, buscar um artigo extremamente complexo, complexo não porque é um artigo difícil, eu vou ler um artigo difícil e eu sou fodão. Não, quando a gente fala de um artigo complexo, a gente está falando de um artigo bem estruturado, com uma metodologia detalhada, com uma metodologia bem pensada, né, seguindo todos os passos de coerência e que realmente respaldam o conteúdo daquele artigo. Então é estudar conteúdos complexos para simplificar o nosso trabalho. A partir do momento que você tem essa base de conhecimento, a partir do momento que você tem essa capacidade de absorver esse tipo de informação complexa, você facilita, né, e traduzir isso na sua cabeça, você consegue facilitar o seu trabalho. Então, dadas as boas-vindas aí ao nosso tema de hoje, avaliação, eu quero começar falando de 2 pontos bem básicos e importantes dentro da avaliação. A gente quer entrar mais no lado do movimento hoje, né? O Cezinha a gente deu uma olhada lá, o Cezinha me mostrou um artigo que ele deu uma estudada bem interessante a respeito, mas a gente quer entrar mais na parte de movimento, né? Na avaliação de movimento. Eu quero dar uma dica mais à frente de como nós, treinadores que, né, trabalhamos com CrossFit, por exemplo, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, conseguir aplicar testes simples em situações de aula e conseguir detectar informações importantíssimas sobre nossos clientes. Mas, vamos lá. Então, quando a gente fala de avaliar, a primeira coisa que a gente precisa saber é como fazer uma boa anamnese. É uma conversa, pode ser um formulário, pode ser um bate-papo, pode ser da forma que vocês quiserem, por e-mail, por WhatsApp, enfim. O meio eu não estou muito importando com ele, eu estou me importando com o fato disso ser realizado, de acontecer. E uma boa anamnese, ela serve para
para a gente, né, para nós treinadores percebermos. A partir do momento que a gente percebe, a gente começa a conseguir tirar conclusões. A partir dessas conclusões, a gente começa a conseguir ser capaz de escolher as ferramentas corretas. Com as ferramentas, né, com as percepções, com as conclusões, com as ferramentas corretas, a gente é capaz de prescrever. Então, é um ciclo de 4 pontos importantes: perceber, concluir, escolher as ferramentas corretas e aí sim prescrever. Depois dessa prescrição, a gente é capaz de reiniciar esse ciclo sempre que a gente precisar modificar essa prescrição. Aí, então a gente pega, baseado nas informações que a gente já tinha do primeiro encontro, a gente agora tem as informações que a gente pode coletar baseadas na resposta desse cliente a essa primeira prescrição. Aí eu volto aonde? Eu volto de novo, vamos fazer novas percepções, vamos tirar novas conclusões, vamos escolher novas ferramentas e vamos fazer uma nova prescrição. É um ciclo que, se exercitado, se feito com consistência, a gente começa a fazer o quê? O que eu falei no início? A gente consegue simplificar o nosso trabalho, a gente consegue aumentar o nosso índice de assertividade. Ou seja, não tem como trabalhar sem esse tipo de ferramenta. Munidos disso, desse conhecimento, dessa dinâmica e de conhecimento técnico, a gente está totalmente preparado. Então, em uma anamnese, eu quero entrar bem nesse ponto do perceber. Por quê? Porque a gente precisa entender quem está na nossa frente. Nós, profissionais de educação física, nós treinadores, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tirar conclusões baseados nas nossas percepções. A gente tem que ter uma empatia muito grande e conseguir nos colocar no lugar desse cliente para a gente conseguir entender como ele percebe as coisas. Um exemplo simples de como é perceber as coisas é o seguinte: qualquer um de nós que trabalhamos em um box de CrossFit, por exemplo, qualquer um de nós que entra num box de CrossFit, a gente bate o olho ali naquelas argolas penduradas, naquele negócio esquisito que é o remo, numas caixas de madeira, num chão de borracha, numa corda. A gente já consegue ter uma percepção do ambiente que já, né, traz muitas informações para nós, porque a gente está acostumado, a gente percebe aquele ambiente de uma forma. O nosso cliente, ele já entra, o cara novato, o cara que não sabe, não conhece ainda a modalidade, ele entra, parece uma criança na Disney, perdido. Ele não sabe onde é que é fila, onde é que come, onde é que brinca. Ele fica tentando entender e absorver todas aquelas informações ali para ele conseguir se ambientar. Ele vem cheio de medos, ele vem cheio de dúvidas, ele vem cheio de percepções que depois ele vai entender que elas são completamente diferentes. Ele não sabe como se portar ali dentro. Então, uma coisa que eu brinco sempre com a galera é o seguinte: galera, um box de CrossFit, quando tá rolando aula, ele é um campo de guerra. Isso aqui é um campo minado. É barra voando, é bola pro alto, é anilha sendo jogada no chão. A gente tem que transitar com cuidado. É diferente de você estar numa academia de musculação, né, dessas grandes redes, onde é um pouco mais tranquilo o ambiente. São máquinas, os movimentos são mais estáticos. Os exercícios, eles são em máquinas, a gente está sentado. Né? Uma barra tá voando para cima, um aluno tá fazendo um snatch. Se você passa atrás dele achando que você tá enxergando ele, ele não tá te enxergando, ele pode soltar aquela barra para trás, que não é recomendado, mas pode acontecer. E a gente tem que saber se portar. Essas percepções, elas são muito importantes, a gente precisa conversar. Não tem tempo, gente, não é 10, não é 20, não é 30, não tem prazo. A gente tem que ter uma conversa eficiente, onde a gente consiga extrair as informações que a gente precisa desse cliente, para a gente entender quem ele é. Baseado nessas percepções do cliente, a gente consegue escolher melhores exercícios, a gente consegue entender melhor como é que o processo com ele vai ter que ser, com mais calma. Eu vou ter que ser paciente, ele vai ter dificuldade. Por isso, porque o histórico dele com a atividade, com o movimento é muito ruim. Eu estou aqui agora para resolver isso na vida dele, então eu vou ter que ter uma entrega muito legal baseada em movimento, eu vou ter que fazer uma progressão muito legal com ele. Então essa anamnese, ela é fundamental. Deixa eu ver aqui o Rodolfo, aqui, só pegar uma perguntinha dele, ó. Só mandar Na primeira aula. Léo. Pode mandar aí. Só mandar um beijo aí pra Paulinha, que tá nas lives sempre prestigiando a gente também. Legal. Obrigado, Paulo. Vamos lá, Rodolfo. Na primeira aula, solta o aluno no meio desse bombardeio. Exato, cara. Cara, isso contribui tão negativamente pra gente que
nessa hora, às vezes, a gente perde o cliente. O cara entra na academia, no box de CrossFit, tem nego sem camisa, música alta, gritaria, nego reclamando, gemendo. É uma loucura. A gente tem que conseguir ambientar o cara, a gente tem que explicar pro cara o que está acontecendo. Nos detalhes, a gente não tem que pensar, a gente não pode pensar nem supor nada. Não ache, investigue e tenha certeza. Bom, então a anamnese, ponto fundamental para a gente começar. E o segundo ponto que eu queria colocar sobre avaliação, lá no box a gente usa o Embody, que é uma máquina de bioimpedância. Eu sei que existem diversas controvérsias em relação a usar o plicômetro, a balança e etc. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: o erro vai existir tanto em relação ao profissional usando o plicômetro, quanto na balança, quanto em qualquer outro tipo de método. Obviamente que a gente tem imersão, tem métodos que são os mais eficazes e mais assertivos, mas o importante é a gente tentar controlar as variáveis, que são o período do dia, alimentação, o sono, hidratação, idas ao banheiro. A gente tem que tentar minimizar os riscos de variação e o número que a gente conseguir extrair dali da melhor forma possível, ele deve ser utilizado como referência. Existe uma variação de 10% aí quase de uma balança para um plicômetro. Mas não tem problema, o importante é a gente ter um marcador. E esses marcadores, eles são fundamentais. Então a anamnese e a composição corporal, ela gera para a gente informações e marcadores fundamentais para a gente poder conseguir fazer uma boa entrega. Eu gosto da balança porque ela é uma entrega meio física. A gente tem, né, Cezinha, esse problema. O cliente chega para você querendo parar de sentir dor ou resolver uma disfunção. Ele chega para nós, ele quer melhorar o desempenho dele, quer perder peso, quer ganhar massa. Então, quanto mais a gente conseguir entregar esses dados para eles, melhor. A gente está vivendo aí, podemos falar aí, a quarta revolução industrial, e a tecnologia está cada vez mais presente para a gente. E a gente pensar em gestão, por exemplo, eu tenho lido muito sobre isso. Gestão, não existe gestão sem dados. Você vai gerir o quê? A gestão, ela é feita para gerir dados, informações. Se você não tem dados, você não está gerindo nada, você não está controlando a evolução do seu cliente, você não está controlando nem a qualidade do seu trabalho. Então, anamnese e uma avaliaçãozinha de composição corporal, coisa rápida, não precisa ser nada um laboratório de última geração. A gente precisa simplesmente começar a fazer isso aí. Rodolfo, é isso aí, coach gritando e a galera não ouve, é uma bagunça mesmo. O clima e a dinâmica dentro de um box de CrossFit, ela é complexa no sentido de novos alunos, né? Pessoas que não conhecem a modalidade chegando. A gente precisa ter muito cuidado com isso e controlar esse ambiente. A altura de som lá no box, eu sempre peço para os treinadores, olha, não emociona, na hora do ódio pode dar uma acelerada, mas com cuidado. Não quero coach team leader, vamos trabalhar com dica de sucesso, vamos chegar, dar uma dica rápida para o aluno, circular, observar, incentivar, mas nada de coach team leader, a gente precisa ser treinador. Bom, dando sequência nesse ponto aí das avaliações, queria que o Cezinha falasse para mim, primeiro, Cezinha, dá aquela palhinha para a gente sobre a seleção dos testes e depois eu quero que você fale sobre disfunções. Beleza? Só para a gente poder ter uma noção do que a gente pode pegar. Vai lá. Beleza. Galera, o Léo iniciou falando sobre a anamnese. Não tem como você selecionar o melhor teste ou a prioridade para o seu cliente sem uma boa coleta de história pregressa. Ou seja, sem você saber o que foi da vida desse cara antes dele chegar em você. Não adianta. Por quê? Porque o cara não vai simplesmente do nada chegar assim para você no meio de 3 semanas de treinar, porque eu não estou conseguindo agachar porque eu operei esse tornozelo 20 anos atrás. Isso não é assim que funciona. Você tem que realmente coletar, esmiuçar o cara. Chega e falar, olha, você tem uma lesão? Você já teve? Você já operou? Você tem alguma doença? Você toma remédio? Você tem que esmiuçar
as condições de saúde que essa pessoa já teve. Por quê? Porque isso vai ser determinante em muitas coisas. Eu dei o exemplo da cirurgia de tornozelo de propósito. Um camarada que tem uma cicatriz desse tamanho aqui no tornozelo, a hora que ele agachar, se ele não tratou isso de forma efetiva, ele vai ter mobilidade reduzida. A gente já discutiu o que mobilidade do tornozelo pode fazer para um agachamento, ainda mais com a carga de treino progressiva. Então, gente, para isso, o primeiro passo é conhecer a pessoa. Conhecer o passado, conhecer como que ela chegou para a gente. O segundo ponto é conhecer a demanda. E ninguém melhor que vocês, educadores físicos, para conhecer isso, já que são vocês que inserem a demanda na maioria das vezes. O que esse cara vai fazer? Ele vai treinar, ele acabou de conhecer o CrossFit, então ele vai fazer muita coisa com peso corporal, muito treino de função, então ele vai agachar muito, vai empurrar muito, vai puxar muito. O que precisa? Quais músculos são necessários para isso? Quais amplitudes são necessárias? Então você vai cruzar essas informações. A partir do momento que o cara consegue ou não consegue fazer, com o que você quer aplicar nele de demanda de atividade física, de carga de treino mesmo. Falar, pô, esse cara aqui, o meu objetivo pela avaliação toda que eu fiz é que daqui a 3 meses ele esteja conseguindo fazer 30 agachamentos num período tal, num lote normal aí. Beleza. Então o que nós vamos checar? Por exemplo, a mobilidade do tornozelo, uma estabilidade de quadril, a capacidade de fazer esse movimento utilizando essas duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, nós vamos definir o que é melhor para o cara a partir do que a boca e depois o corpo dele falarem para a gente, na anamnese e nos testes que a gente selecionar. E aí esses testes, quando a gente fala de avaliação de movimento, já entrando no segundo ponto, a gente está rastreando disfunções. O que são essas disfunções exatamente? Como o próprio nome já acusa para a gente, é alguma coisa errada na função, ou falta dela. Como que isso acontece? Com certeza, todo mundo aí que já treinou, que já deu treino, já viu a correção. Não deixa seu joelho cair para dentro. Seu ombro está muito para frente. Olha o tronco indo. Essas correções não acontecem por acaso, gente. A gente está buscando que os movimentos ocorram de forma mais eficiente. E para isso acontecer, não quer dizer que o que a gente está corrigindo é errado necessariamente. O problema maior aí é que você não tem capacidade de gerar de outra forma. Agachar com o joelho para dentro, o joelho não explode, o ligamento não rompe naquele momento que você agachou a primeira vez. Mas se você só consegue agachar para frente, você faz isso no treino, você faz isso em casa, você faz isso no banheiro, você faz isso no carro. Sim. E aí, toda vez que você agachar, você vai estar estressando as estruturas da parte anterior do joelho, como o tendão patelar, como o ligamento cruzado anterior, a bússola trocantérica do quadril. E se a gente, sem treinar, já agacha uma média de 40 vezes por dia, mais umas 80 num treino de CrossFit, sempre estressando essas estruturas, a gente tem uma grande chance de aumentar a sensibilidade ali. Isso significa que uma lesão vai ocorrer naquele momento? Não. Lesão não ocorre com fator isolado. Mas a gente está dando uma colher de chá. A gente está conseguindo aumentar a probabilidade. Por quê? Porque um dos fatores que podem estar associados, a gente está conseguindo confirmar ali. E aí o que vai acontecer? O cara, mesmo com esse movimento não eficiente, ele vai fortalecer músculo, ele vai ficar mais forte. Então ele vai socar a carga ali. E aí ele vai socar a carga de peso, ele vai socar a intensidade, ele vai socar volume. E aí essas estruturas cada vez mais sensíveis, uma hora podem gritar. No mais comum que a gente tem, por exemplo, lá no boxe, Léo, é a tendinopatia patelar, falando de joelho. O cara tem aquela dor na frente do joelho aqui, ou então na frente do ombro aqui também. Por quê? Porque foi construindo dentro de um padrão sem variáveis, um padrão que a gente chama de específico, ele só consegue fazer daquele jeito, aumentando a carga e a longo prazo ele ficou com aquela dorzinha, né? Que eles sempre chegam falando isso, vocês no caso. Eu tô com essa dorzinha uns 2 meses, mas fui indo, quando começa a treinar, não para, e aí eu fui deixando, e agora, bum, explodiu a bomba, o copo transbordou. E aí, falta de padrão de movimento, carga aumentada, inflamação acontecendo, é uma coisa que poderia ser resolvida, que a gente poderia achar na avaliação formas de prevenir ou de diminuir chances disso acontecer, foi se postergando até uma hora que agora a gente tem uma inflamação no tecido que está impedindo a pessoa literalmente de treinar, e de dormir, e de descansar, e de trabalhar, enfim, de levar a vida dela de uma forma mais natural. Eu queria só colocar aqui também, Cezinho, que nesse caso,
Você citou muito bem aí exemplos, né, da gente passando no box, os alunos se movimentando e a gente, levanta esse tronco, olha o joelho para fora, estabiliza esse ombro. Nós mesmos, baseados em disfunções que nós somos capazes de detectar visualmente, mas não diagnosticá-las, porque a gente detecta o quê? Os sintomas, né, dessas disfunções. Tudo isso que a gente citou, né, que você citou agora como exemplo, levanta o peito, joelho para fora. Isso são sintomas de disfunções, são sinais de que existem disfunções e que podem estar correlacionadas a diversos fatores. E aquilo ali, esses sinais, eles são fundamentais porque eles devem acender na gente aquela luz de alerta. E aí, eu quero aproveitar o gancho para dizer o que esse ali, às vezes, se no seu box, se com o seu cliente você não tem o hábito de aplicar um teste diretamente no primeiro momento, esses momentos, né, durante o dia a dia, eles são momentos assim preciosíssimos, porque eles podem nos alertar em relação à necessidade. E uma coisa que eu ia falar mais à frente, muitos clientes, às vezes, eles são resistentes a fazer testes porque eles acham que é dinheiro jogado fora, que é besteira. Quando o profissional da educação física instrui o cliente a fazer um teste, ele já pensa assim, putz, vou fazer uma avaliação com o fisioterapeuta ali, o cara vai fazer eu morrer em R$ 200 ali, R$ 150 ali. Mas, às vezes, esse padrão, né, esse sinal da disfunção que nos foi dado ali, ele pode ser um baita argumento para a gente convencer esse aluno a, a bater na porta ali e fazer, preciso fazer um teste funcional, preciso fazer um teste, uma avaliação de movimento, porque o treinador falou comigo que eu estou fazendo isso, e isso tem se repetido. A gente precisa educar, galera. Nós treinadores, o profissional da educação física e o fisioterapeuta, nós temos que educar. No caso agora, eu estou dando um exemplo clássico de um momento de aprendizado. O que eu quero dizer com esse momento de aprendizado? Porque aquela hora ali pode ser a janela que nós, profissionais de educação física, precisamos para falar, olha só, esse movimento que você está fazendo aqui, você pode estar fazendo ele fora daqui, em funções, em situações corriqueiras do seu dia a dia. E ele, por mais que você não esteja trabalhando com cargas elevadas, ele repetidamente ele pode trazer vários problemas futuros. Então é extremamente necessário que você faça uma avaliação. Então essas disfunções elas podem ser nossas aliadas, né, no dia a dia, ali, quando a gente está lidando com o cliente na prática. E pode falar, Cezinha. E é muito importante nesse momento, pessoal, a gente falar exatamente o que acontece com isso com o cliente. O que acontece? A gente passou de 2012 até 2018 acreditando que a gente poderia chamar isso de prevenção de lesão. Se a gente falar isso, a gente vai estar faltando com a verdade ou, no mínimo, exagerando. Lesões não são prevenidas por um fator isolado. O cara pode ter nenhuma disfunção, dormir mal, comer mal e acontecer. E aí, seu cara vai ficar onde? Aqui? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Testes não são para prever lesões. O que a gente ganha com o teste em relação com a lesão? A gente consegue visualizar a estrutura que está tomando a porrada. Então, se acontecer 500 mil coisas que a gente está falando, sono, hidratação, acidente, qualquer coisa, a gente está vendo a estrutura que tem a maior chance de reclamar. Se o cara tem a mobilidade do tornozelo ruim, em cima de um sono ruim, de uma carga progressiva de treino, o provável é que ele tenha uma dor anterior de joelho quando ele tiver a dor. Mas o teste não previu que a dor ia acontecer. O teste falou aonde ela poderá acontecer. Eu acho, Cezinha, que o termo que a gente pode utilizar é que a partir do momento em que a gente avalia, e nós vamos entrar aqui agora, né? A gente prescreve, a gente não está prevenindo, né? Prevenindo, evitando que a lesão vá acontecer, mas a gente pode estar dando longevidade para essa pessoa. Longevidade ela é uma palavra extremamente forte e muito importante, porque ninguém quer parar de treinar. Ninguém quer ter que ficar sentado sei lá, usando uma muleta, sem poder fazer movimento com o punho ou com o ombro acima da cabeça, porque está machucado. Isso pode trazer uma série de consequências. Então, esses testes, essas avaliações, detectar essas né,
interpretar essas disfunções e prescrever de maneira correta, pode sim levar o aluno a treinar por mais tempo sem que Isso. essa lesão se manifeste. Isso Perfeito. foge do nosso controle porque é o que a gente sempre fala. A gente não sabe o que o aluno faz fora da academia. E ele às vezes não conta pra gente. Ele omite. Eu cansei de falar já em outras lives aqui. O cara treina com a gente falou na live sobre carga, né? O quanto é importante a gente calcular a carga de treinamento e ensinar isso para os alunos, porque existe também aquela coisa da demanda. O cara se entope no fim de semana, ele quer compensar no treino. E isso é extremamente perigoso. Então, a gente não tem controle do que o aluno faz da academia para fora. Mas ali dentro, a gente consegue educá-lo e dar um pouco mais de longevidade através dessas avaliações, desses testes e de uma boa prescrição. Eu queria falar um pouquinho agora, Cezinha, sobre a parte biomecânica. E aí eu acho que você vai querer citar aquele artigo que você me mostrou. E a gente falar também um pouquinho dessa questão da prescrição. Depois eu vou falar um pouquinho, né, dar uma pincelada aí na parte de progressões aí para a gente poder ir finalizando. Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Agora ficou até bom citar esse momento, esse artigo, porque eu acabei de falar das várias situações. Galera pegou uma temporada de handball, um grupo inteiro. O que eles queriam descobrir? Se as oscilações biomecânicas do ombro evitavam as lesões dentro da carga de treino prescrita. Que é exatamente, por exemplo, cruzando essas duas informações que a gente está falando. Eles avaliaram a amplitude das rotações de ombro para os dois lados, a força da rotação interna e a cinesia escapular, capacidade da escápula se movimentar. Foram os testes que eles utilizaram. E é muito interessante o que eles descobriram. Numa oscilação de carga aguda de menos de 20%, ninguém machucou, mas ninguém treinou. Ninguém progrediu. Numa oscilação de 20% a 60%, que seria o que eles usaram como ideal, apesar de ser uma margem grande, mas como os estudos ainda vão evoluir e nesse eles conseguiram achar um negócio legal, quem tinha biomecânica boa conseguiu jogar por mais tempo sem lesão. Ficou exposto a mais tempo ao esporte sem lesão. A gente acabou de falar, né, Cezinha? Exatamente. E agora, quem tinha de 61 até 80, machucou com movimento bom ou ruim. Não adiantou. Aí Quais entra a são... questão da carga, né, Cezinha? Importante a galera entender isso aí. Exatamente. Isso aí, gente, traz duas situações para a gente. A primeira, se você está treinando uma carga muito maior que a sua, você vai fadigar muito mais rápido e vai recorrer a qualquer compensação que você puder ter. Você vai completar a tarefa. Por quê? Porque a gente pode ter ativado 500 estabilizadores, ganhado 500 mobilidades. Na hora do aperto, o seu corpo vai puxar porque for mais fácil. E o mais fácil, como a gente já falou, pode ser um movimento que estressa algumas estruturas. E a segunda coisa, a preparação, ela não é apenas, como a gente citou, aquecimento, por exemplo, ou ganho de mobilidade, ou estabilização. É a progressão. O que você está treinando hoje é a sua preparação para o seu treino de amanhã. Não existe isso. É por isso Exato. que tem que ser tão bem montado. É por isso que a gente tem que jogar tão bem com essas variáveis. Se a gente, igual a gente falou na carga, sobe isso tudo de uma vez, não tem o que a gente fazer para tentar postergar ou evitar esse tipo de problema. A gente vai estar aumentando, a gente vai correr riscos. Correr riscos acontece, sei lá, numa final olímpica. Aí eu falaria para o cara correr um risco. Agora, num treino de segunda a sexta, como a gente faz, você vai correr risco desnecessário? Vamos colocar para o cidadão médio, né, Cezinha, que É, trabalha, que exerce outras funções fora da academia, ele não vai viver daquilo ali. É isso aí, é uma coisa a se analisar e é uma responsabilidade que, no final das contas, ela cai sobre nós, né, nós profissionais. exatamente. Que é a nossa função regular essa carga, né? Por isso que a gente bate tanto nisso. Então, quando a gente falar agora da biomecânica, pessoal, a gente está falando de um aliado que, igual o Léo estava falando, nós vamos pensar em duas coisas aqui. Redução de chance, que é diferente de prevenção. Nós vamos diminuir o percentual de chance que você tem na sua carga de treino, de capacidade de treino. E a segunda coisa, o que eu mais gosto da biomecânica, a capacidade de aumentar a eficiência do movimento. Porque muitas vezes, se você não tem uma articulação que não está se movendo quando e como deveria, você consegue, seu movimento sai mais limpo e mais simples, te cansa menos
e você consegue postergar essa sensação de fadiga para mais algumas repetições ou em menos tempo. Eu queria colocar duas coisas aí, Cezinha, em relação a essa progressão aí e que fica de dica para os treinadores aí. Primeira delas, não nem sei se seria a primeira, mas vamos falar dela em primeiro lugar. Carga. Tem uma live salva aí nossa aí sobre carga, né? Nós falamos muito sobre carga. Essa carga, como o Cezinha falou aí, existe uma carga ótima, né? É um termo científico aí que é ótimo, ótimo. São três, mas eu gosto de falar assim, tem uma carga ótima. Essa carga ótima é esse 21 a 60% da carga de treino que o Cezinha colocou aí. Por quê? Porque é a carga que te permite progredir e que te permite treinar sem se machucar, sem ter que interromper, porque uma das coisas que mais a gente sabe que são das coisas mais importantes no treino, no que se diz respeito a resultado, é consistência. Então, eu queria falar muito sobre essa questão da carga e até uma dica Ô, e Léo, um... Oi? só porque às vezes quem viu a live de carga ficou meio confuso agora, só para eu dar uma explicada na situação. Gente, 21 a 60%, nós estamos falando do acúmulo das cargas agudas. Sim, sim, Se é desculpa, de era um... 5 a 15 por semana, 15 vezes 4 dá 60. Foi esse o referencial que eles usaram. 5 vezes 4 é 20, mas ele usou de 21 para cima. Só isso Sim, que é o dado do artigo aí, né? Quem quiser também esse artigo, depois Cezinha, só mandar um direct aí que a gente disponibiliza ele. Você tem o link, não tem, Cezinha? tem. Vou mandar o print Bom, do gráfico da foto aí no final, igual eu fiz da última vez, pessoal. tá. E outra coisa, quando a gente fala de carga, a gente tá. Vou colocar um exemplo prático para vocês aí. Hoje, na prescrição, eu sempre uso percepção subjetiva. Então, a gente trabalha com uma tabela de percepção subjetiva. Para quê? Para conseguir mensurar um pouco mais essa carga e direcionar o aluno no treino. Se você está realmente prescrevendo, fazendo uma prescrição com coerência, você precisa saber qual a intensidade vai ser aplicada naquele dia, qual a intensidade vai ser aplicada no outro dia. Como o Cezinha mesmo falou, o treino de hoje é a preparação para o treino de amanhã. Se você der porrada no seu cliente todo dia, se ele fizer uma Fran todo dia, se ele fizer um odd extremamente intenso todo dia, esse cara, na quarta e quinta-feira, ele já está quebrando. Então, a gente usa, eu uso essa prescrição lá na academia, no box. E uma coisa interessante, quando eu trabalho com uma PSE abaixo de 5, 6, por exemplo, os alunos eles têm muita dificuldade de trabalhar nessa zona mais baixa. Eles têm dificuldade de desassociar eles têm a dificuldade de desassociar a alta intensidade o tempo todo. Então eles acabam trabalhando um pouco acima. Agora, já tem um tempinho que a gente está fazendo isso, eles já começam a conseguir controlar um pouco mais. E isso está fazendo com que todos eles aprendam, né, entendam um pouco mais sobre o próprio pace, sobre como eles devem se portar dentro dos treinos. E os treinos estão começando a fazer. Eles estão me dando feedback de que eles estão se sentindo melhor, estão sentindo que estão rendendo mais, estão sentindo que estão conseguindo melhorar a técnica. Olha para você ver o tanto que isso reflete. Eu estou falando, por exemplo, de um odd, mas olha como é que ele pode refletir na técnica. Por quê? Porque amanhã, se esse cara treinou hoje dentro de uma zona com a carga calculada ideal, amanhã ele vai fazer uma técnica melhor, ele vai render melhor na técnica. Ele não vai chegar todo destruído de dor ou todo destruído de cansaço, o sistema nervoso central lesado, a musculatura não respondendo bem e vai fazer uma aula técnica ruim. Então, carga é muito importante nesse tipo de ponto de vista biomecânico mesmo. E o segundo, progressão de movimento. Como o Cezinha falou, os atletas nesse artigo que ele citou, que tinham com uma boa técnica, com um bom padrão biomecânico de movimento, eles tiveram menor chance de se lesionar durante o período de pesquisa. Como ele mesmo falou, isso não vai evitar que esse cara tenha lesão pro resto da vida dele. Ele vai ter ou não. Não é o exercício que vai fazer com que ele não tenha. Mas essa progressão que eu quero dizer, ela está ligada ao ensino, ao aprendizado motor. Vou dar um exemplo prático e rápido aqui agora para a galera que trabalha com CrossFit. Você achar que às vezes para você
evitar ou não machucar ou dar oportunidade do seu cliente melhorar o padrão de movimento dele, você evita colocar um back squat pesado, mas você mexe nele um wall ball no dia. O que é pior? Só porque o back squat tem uma barra pesada nas costas e o wall ball é uma bola levinha, nós estamos falando de velocidade de força. Quando você trabalha com velocidade ali naquele wall ball, a probabilidade desse cara errar o padrão motor é muito maior. Quando você dá a oportunidade dele de trabalhar o padrão motor com um ritmo mais cadenciado, com mais carga, onde ele vai ter provavelmente uma maior ativação de fibras musculares, ele vai conseguir trabalhar a coordenação intermuscular dele. Então, isso faz com que ele consiga aprender a movimentar o corpo, aprender a utilizar o corpo. Então, essa progressão, essa seleção de movimentos, ela é muito importante para a gente poder conseguir entregar para esse cliente uma melhora no padrão motor, uma melhora na biomecânica dele. Então, dica que eu dou aí em relação a isso é pensar na carga e na seleção de movimentos aí para a gente conseguir fazer essa progressão de maneira correta e mais precisa. Bom, dica, Cezinha, para a gente poder ir encerrando aí. Vamos lá. Eu queria mostrar aquele papel, um pouquinho antes da dica, mostrei lá, que pessoal... Esse papel tá no artigo, não tá? Tá. É porque ele vai ficar espelhado, Cezinha. A galera pode ser que ele não consiga entender, mas só aponta aí pra galera ver. Ele fica espelhado a imagem. Pessoal, esses são nomes de lesões em corredores. Aqui, ó. Estresse medial da tíbia, síndrome do corredor. E aqui ele está separando as disfunções. Queda pélvica, mobilidade de quadril. E aqui é o número de artigos que encontra relação. Tá? Essas cores diferentes porque eles classificaram entre artigos bons e ruins. O que eu quero que vocês entendam? Em artigos que se pesquisa lesão, principalmente aqui foi corredor, mas em atleta em geral, eles conseguem correlacionar as disfunções às lesões. Ou seja, o cara que teve essa lesão no joelho, aqui igual eu mostrei agora, ele tinha uma ativação ruim de quadril, uma mobilidade ruim de tornozelo. Ele preveniu lesão se ele fez a mobilidade? Não. Uma coisa está associada à outra. A gente vai tentar reduzir a chance, melhorando, variabilizando, tendo variedade de movimento, tendo mais uma opção. Quando ele tem a amplitude de tornozelo legal, ele tem a opção de fazer isso e isso com o tornozelo. E não apenas ficar travado aqui para baixo. Resumindo, falando de uma forma fácil. Porque essa falta de opção que escolhe um lugar específico para tomar porrada sempre. Então, a dica que eu daria aqui, o principal, estabeleça a prioridade. A avaliação é para a gente descobrir aonde começar a intervenção. Então, você vai descobrir se o cara tem uma falha neurodinâmica, a dificuldade do músculo conversar com o nervo. Você vai descobrir se ele tem uma mobilidade restrita. É importante você ter falado dessa parte neural aí. Isso. Que também a gente testa. Uma estabilidade ruim, o músculo pequeno não é ativo. Uma força ruim, às vezes o músculo grande é fraco. Ou se a função é ruim. Ele pode ter esses fatores e não saber utilizar. Por quê, gente? Por um motivo que eu vou falar com vocês agora. Toda disfunção é primariamente cognitiva. Ninguém erra porque sabe que está errando. A pessoa está errando o padrão porque ela não sabe. A primeira coisa que a gente tem que falar é contar para ela. Tenta de outro jeito. Se ela não conseguir do mesmo jeito, a gente investiga. E a gente tem que ir dando esses feedbacks, como o Léo mesmo fala, do Dicas de Sucesso. Ele falando, olha, melhorou um pouquinho. Não adianta a gente fazer um laboratório exercício, ficar lá fazendo mobilidadezinha lá na físio, e o cara não agachar depois. Ele vai perder isso. O corpo dele, o sistema dele não está treinado para usar. Então a dica é essa. Descubram a prioridade, trabalhem ela até melhorar, reavaliem para ver se melhorou e treinem a função. Bom, e aí eu queria, antes de encerrar, eu queria retomar aquele tema que eu tinha falado, que era o lance da receita de bolo. É um tema complexo, não complexo, mas pode ser polêmico, e pode ser também um tema extremamente enriquecedor para a gente conversar depois, que é o fato dessa receita de bolo, né? A Cezinha citou isso lá atrás e eu fiquei pensando assim, a gente está falando de anamnese, a gente está falando de avaliação, a gente está falando de teste, a gente está falando de investigar, de coletar informações, de
de fazer um controle de carga para aquela pessoa, para a lesão que ela tem. A gente está falando de progressão e aprendizado motor para aquela pessoa ali, porque isso não é padrão para todo mundo. E a gente tem muito isso hoje, né? O trabalho do profissional de educação física, que eu não acho, não estou criticando aqui, eu falando que está errado, que é o treino para o mesmo treino para todo mundo, né? Sem sequer uma adaptação. Isso é muito vendido, planilha, até por valores bem baixos aí na internet. Ah, R$ 29 por mês uma planilha de hipertrofia. Você recebe aquela planilha ali e vai seguindo. Isso é algo meio complexo e que o profissional de educação física, né, o fisioterapeuta, a gente precisa entender um pouco melhor como é que isso vai funcionar, porque a gente pode mais à frente colher frutos ruins desse tipo de prescrição que vem acontecendo e crescendo cada vez mais, porque a internet ela possibilitou aos profissionais essa escala, né, esse escalonamento do trabalho. E no final das contas é aí que eu queria bater, né? Eu coloquei aqui receita de bolo barra cliente. Eu fico, às vezes, me indagando a respeito do que está passando na cabeça do cliente quando ele está recebendo esse tipo de produto. Porque, como o Cezinha citou lá no início, o paciente senta na mesa do médico e é atendido em 5, 6 minutos, ele sai puto dali. Ele fala, pô, o cara mal olhou na minha cara, já me deu uma receita, mandou eu sair e entrar outro. E assim, você não foi ali esperando isso. Você foi ali esperando que ele te avaliasse, que ele conversasse com você, que ele te pedisse exames. E aí você não recebeu isso. Mas esse mesmo cliente, ele chega na internet e compra um treino genérico que é igual ou pior a isso que o médico fez com ele. Porque esse treino não está sendo montado para ele. E mesmo assim ele está comprando. Então, vou deixar esse questionamento, esse ponto aí, para que a galera pense um pouquinho e a gente possa, às vezes, conversar sobre isso depois, porque realmente é um dilema que eu tenho na minha cabeça que eu não consigo entender. Como isso funciona na cabeça da pessoa que está pagando por isso. Em relação ao profissional, eu acho que existem vários pontos de vista, existem várias colocações que eu posso fazer e não posso julgar, porque esse profissional que está vendendo isso, ele está vendo ali uma oportunidade de escala. Se o público quer pagar, né, vamos dizer assim, esse público ele tem que estar ciente de que ele está correndo um risco. Ele está comprando algo genérico, algo que não é para ele e que ele vai usar no corpo dele. Então, sei lá, eu não sei nem o que falar muito bem em relação a isso agora. Eu acho que esse seria um tema legal para a gente poder sentar e começar a debater. E para finalizar, eu queria deixar aqui, Cezinho, eu queria deixar uma dica legal para quem quer amanhã botar em prática um pouco do que a gente falou. A primeira dica que eu quero dar é: façam isso amanhã. Vai dar aula amanhã? Olha para o aluno, tenta fazer aquilo que o Cezinha falou, dá aqueles comandos onde você percebam as disfunções e deem algum comando. Tipo, ó, vamos levantar esse peito, joelho para fora. E Cezinha, basicamente, básico mesmo. Até um dos cursos que eu já fiz, um curso com o pessoal do OPEX, eles têm 4 níveis de teste de movimento, né? Desde o básico até o complexo. Mas tem 4 movimentos que eu acho que são fundamentais e servem para todos os níveis de pessoas e de clientes. Primeiro, você fazer 2 testes aí para os ombros. Esses testes para os ombros, um dele é o Scratch Test, que é pedir o aluno para fazer isso aqui, ó. Tentar tocar a borda superior da escápula. Você está fazendo esses 2 testes vão avaliar a mobilidade dele para rotação interna e externa de ombro. E depois, ó, passar o braço aqui por trás. Não sei se deu para ver aí, a câmera não favorece. Mas é passar o braço aqui por trás e tentar tocar a borda inferior da escápula. Se ele não passar em nenhum desses testes, esse aluno, por exemplo, eu consigo fazer esse teste com ele em 1 minuto no pós-treino dele ou antes, né, durante uma técnica que eu percebi ou durante um aquecimento que eu percebi uma dificuldadezinha que ele tem no ombro. Eu aplico isso em 1 minuto e esse cara, para mim, ele não faz um snatch, porque ele não tem como estabilizar esse braço acima da cabeça. A gente falou na live sobre o ombro que de 90 graus para cima, o ombro precisa fazer uma rotação externa para que o ritmo escapulohumeral continue acontecendo e
ele possa alcançar a amplitude de 180 graus na abdução. Se esse aluno não consegue fazer esses 2 toques, ele não tem essa mobilidade ou não tem essa liberdade de movimento em rotação externa ou externa de ombro. Como é que ele vai fazer a rotação externa para fazer um movimento de overhead, por exemplo, de snatch? O segundo teste que eu uso que é uma prancha ventral, né, Cezinha? Você queria falar um pouco dessa prancha, né, Cezinha? Sobre a pelve? Da ponte. Não, mas pode... Nas duas acontece. Gente, isso foi até das disfunções que eu mostrei aqui. É muito legal vocês avaliarem nesse movimento, que vai ser obrigado o cara a utilizar uma extensão de quadril, sendo Você pequeno. tá falando da ponte, né, Cezinha? Mas Conheci também cabe na prancha também, que a gente observa o drop, a gente observa nas duas. da pelve ali, né? Isso, exatamente. Muito legal a gente ver em movimentos que recrutam extensão de quadril, o quê? A queda da pelve. Aqui, ó. Tá aqui. Se na hora que você pede pro cara estender, ele faz isso aqui, você já tem uma noção de aonde ele tem um glúteo menos ativo do que o outro. Quer dizer que os dois são bem ativos? Não. Isso é uma disfunção que você vai observar durante o dia a dia de vocês. Para ver isso, testar. A ponte mesmo é um bom teste para isso. Manda o cara ficar fazendo uma repetição anipodal até a falha e ver quem É falhou. importante falar isso, Cezinha. A ponte é dinâmica Isso. com uma base só com um pé e a outra perna elevada. Essa rotação do quadril, essa queda da pelve, ela é nítida na hora desse teste. Mais um teste, né, Cezinha, que a gente consegue fazer em menos de 1 minuto. Exatamente. E é só... Ali, né, no campo de batalha, na hora da aula. Chega aí, para aí, vem cá, faz isso aqui pra mim. Exatamente. Um comando simples. Pede pro cara ficar Simples. repetindo até você ver a falha. Você não É, precisa... outro ponto, então, eu já falei de ombro. Outro teste legal do ombro que é rápido também, mantém o aluno com o corpo, né, todo estendido, todo de pé, e manda ele fazer a flexão. Se ele não alcançar os 180 graus sem compensar, esse é um indicativo também que ele vai ter problemas, por exemplo, de fazer movimentos de pull-up, de barra. Eu não... Beleza, eu faço sim, Rodolfo. Vamos fazer isso amanhã, Cezinha? A gente vai fazer 4 testes amanhã e vamos postar aí. Falou, Rodolfo? Mas esse é um outro indicativo que pode assim, ser determinante para ajudar esse cara a não correr tanto risco, porque eu não indicaria para esse tipo de aluno fazer movimentos dinâmicos ali de barra, usando keeping. O strict, tudo bem, pode ser até uma ótima forma dele ganhar e ir ganhando essa amplitude gradativamente, mas movimentos dinâmicos que vão... Isso está indicando disfunção, está indicando uma barreira para o ritmo escapulohumeral dele acontecer. Então vamos lá, a gente já falou desse movimento da pelve aí, eu falei 2 agora de ombro e um outro. O sentar e alcançar é um movimento, um teste bem simples, né, Cezinha? Eu gosto de fazer ele de outro jeito, posso postar ele também amanhã, Rodolfo. E o último, Cezinha, o que você falou para mim, você não deixou esquecer, qual que é? Para agachamento aí. Agachar, tá, da mobilidade do tornozelo. Exatamente, nosso querido amigo tornozelo, né? Gente, vocês veem todo dia alguém agachando, projetando o tronco lá na frente. Fecha a base do camarada, prega um durex aqui e vê até onde ele desloca assim, o calcanhar sai, o tronco para frente. Ganha a mobilidade, retesta de novo e fica pregando. Igual quando a gente faz com um menino crescendo, sabe? Quando aquele menino que demorou a crescer. Aqui, ó. Você vai colocando, tá aqui. Desceu mais um pouco, você ganha mobilidade. Ainda, a capacidade dele. O importante é você observar que ele está fazendo um movimento em padrão. Exato. E existem testes simples aí, né? Testes bem simples para a gente poder conseguir detectar isso e práticos. Isso não vai ter custo para o cliente, isso é porque uma barreira que eu até coloquei aqui, eles correm um pouco dessas avaliações por achar que estão pagando, estão gastando dinheiro à toa. Mas esses testes que a gente está fazendo, está falando, são degustações e são oportunidades baratas, práticas, rápidas. Nós podemos fazer isso na hora, a gente pode fazer esse tipo de intervenção na hora da aula. E desses testes a gente tem informação e conteúdo para virar e falar, cara, esse movimento tinha que estar acontecendo desse jeito, senão você pode ter isso. Bora fazer uma avaliação mais completa? Você precisa, eu te recomendo. Nós temos que ter moral, nós temos que nos impor
e mostrar para eles que nós é quem sabemos disso e a gente está indicando um teste, uma avaliação, porque realmente eles precisam. É para a segurança deles. A gente tem que começar a se impor e demonstrar autoridade em relação a esses conhecimentos. Isso. Bom, galera, Ô, é Léo, isso aí. só duas frases, nem coisa. Sim. Gente, primeira coisa, avaliou, reavalie, tá? Tem Ó, que saber sim. que deu certo. Não avalie uma vez e deixa o cara ir embora, não. Reavalie. E a segunda coisa, não ganhe habilidade sem treinar a função. Ganhou mobilidade, agacha. Ganhou estabilidade, agacha. Pronto, só isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenhamos contribuído aí com o crescimento profissional de todos aí, que as dicas tenham sido legais. Botem em prática amanhã. Mandem direct aí se vocês tiverem alguma dúvida, quiser algum artigo que a gente citou em relação a algum movimento. Eu vou postar amanhã um videozinho mostrando esses exercícios, esses testes simples e práticos aí para vocês conseguirem aplicar amanhã. Então é informação e conteúdo que amanhã vocês podem botar em prática e já começar a ver diferença no dia a dia de trabalho de vocês e no resultado dos clientes de vocês aí, tá bom? Obrigadão, quarta que vem estamos aí de novo, né, Cezinha? Tamo junto. Pra galera aí, pros profissionais de educação física, amanhã eu vou fazer uma live à tarde, falando um pouquinho aí sobre... Eu fiz uma segunda-feira falando sobre os dilemas do profissional de educação física e amanhã eu vou continuar um pouquinho nesse tema. Lives aí de meia hora, 40 minutos. E vocês são todos muito bem-vindos. É só acessar meu Instagram aqui que eu vou estar ao vivo aqui mais ou menos 3 horas da tarde, tá bom? Brigadão, boa noite a todos, Cezinha. Valeu, cara. Brigadão por mais essa. Tamo junto. Vamos. Foguete não tem ré, só pra cima, cara. Valeu. Obrigadão, galera. Um abraço. Até.